No ar, Radar de Notícias. Nosso no estúdio, vereadora Genilda Bernardes, a presidente do PT de Guarulhos. Bom dia, Genilda. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, a todos. Vereadora, como é que a senhora observou ontem os trabalhos da CPI do GRAM? Olha, primeiro dia é o dia mais de tomar procedimento, dizer como é que vai acontecer, quais os próximos passos. Mas a gente já esperava que fosse o encaminhamento que foi dado ontem, né, Pedro? Como eu disse ontem durante a sessão, o prefeito levou para dentro da Câmara uma briga entre ele e o vice, que na minha opinião ele deveria ter resolvido, porém a Câmara não pode se abster do papel de investigar, porque em que pese o grampo lá, a gravação não ter validade jurídica, em que pese ser muito mal feita, o conteúdo, você não pode falar, não vou investigar. O conteúdo está lá, precisa ser investigado, precisa verificar se é verdade. O conteúdo existe, né? É claro ao dizer que houve pedido de dinheiro, há diálogos falando em troca de dinheiros entre o assessor do vice, depois o vice e uma terceira pessoa. Portanto, compete à Câmara, de fato, investigar, já que chegou até lá. Ele era secretário ainda na época ou não? Então não dá para saber. Não dá para saber. Não dá para saber. No áudio isso não tem como você saber. Porque assim, não é um áudio de começo, meio e fim. São áudios picados. São trechos. São trechos editados. Você percebe que foram vários dias de diálogo. Você percebe que são até em dias distintos. Não são no mesmo dia de diálogo. Diferentes. Coletânea. Uma coletânea de áudios que depois virou. Aí tentaram montar uma historinha de começo, meio e fim, mas... Então é um pouco isso do que está lá no áudio. Eu acho que, aquilo que eu disse ontem, tá na cara que isso tem dedo do prefeito no meio, tá na cara. Não adianta a gente... Gildo, não fala isso porque você não tem prova. Não tenho prova, claro que não tenho prova. Mas está na cara que, na minha opinião, que isso é uma briga do prefeito e do vice, que foi mandado para a Câmara para jogar a Câmara no meio de uma disputa dessa daí. E como é que surgiu um vereador do PT? Nós vamos investigar, né? E como é que surgiu um vereador do PT nessa história? Quanto a isso, Pedro, poderia ter sido até eu. Vamos supor que fosse se viesse um objeto desse no meu escritório, talvez eu tomasse também a mesma atitude, talvez não. Né? Provavelmente se tivesse vindo para mim, eu teria olhado o conteúdo, teria chamado todos os vereadores numa sala em particular, aberto o áudio para os vereadores e aí tomado uma decisão coletiva. Porém, não dá para dizer que o Marcelo errou ao receber uma denúncia e não tomar procedimento. A senhora não consultaria a bancada petista primeiro? Com certeza. Mas isso o Marcelo sabe que ele errou, isso já foi dito dentro da bancada do PT, ele sabe que isso não é uma prática comum no partido, os vereadores tomam decisões sozinhos sem consultar o partido. Ele já sabe disso, já foi dito bastante vezes na nossa reunião de bancada. O vereador ontem tomou-se a decisão por unanimidade de mandar esse áudio para a perícia para depois continuar os trabalhos. Não teria sido muito mais fácil ter mandado para a perícia antes de instaurar a SEI? Boa pergunta. Então, não sei, para mim, o que eu disse ontem, eu acho que são as duas coisas, Rodrigo. Eu acho que assim, a perícia, ela tem como base a veracidade do conteúdo, se aquilo é verdadeiro, se é montagem, se não é montagem. Ok. Porém, da forma como já foi dito, no outro dia daquela sessão da Câmara, todos os jornais já noticiavam, inclusive trechos dos diálogos que estavam lá. Então, como que a Câmara vai, depois que já está público, todo mundo já sabe o conteúdo, daqui 3 meses nós vamos começar a investigar o que está acontecendo. Eu acho que tem certo. Tem que mandar para a perícia e minimamente tem que ouvir o Zeituni agora, é a minha opinião. Tem que ouvir o Zeituni. Agora, só quem pode dizer que se aquilo é verdadeiro ou não é o próprio Zeituni. Só corrigindo, a decisão de não divulgar os autos foi da comissão, não do presidente Seminal, certo? Houve uma votação e a comissão decidiu não vazar os autos. No momento havia 10 vereadores lá da comissão, o vereador Ronaldo de Santos chegou um pouco atrasado e 9 vereadores votaram contra a divulgação do áudio antes da perícia. Apenas o vereador Marcelo Seminaldo era a favor de divulgar o áudio naquele momento. Agora, vereadora Genilda, se fala nos bastidores da política, o vereador Seminaldo estaria tentando cavar uma expulsão do PT? Olha, se ele está tentando, ele não vai conseguir. Rapaz! Se ele está tentando, não vai conseguir. Mas eu não creio, não. O Marcelo, ele falaria isso. A gente poderia ter
conversar. Não é o caso, não é o caso. Porque... É a maldade dos bastidores mesmo. Não, porque o PT costuma fazer acordos de deixar um parlamentar sair do partido com mandato. Claro. Por isso que eu falo, se o desejo dele fosse sair do PT, o acordo estaria, a gente poderia fazer o acordo. Não é o caso, não. Agora, não há necessidade. Vereadora Genilda, para mim é perceptível que o objetivo dessa CPI é caçar o mandato do vice-prefeito. Pois é isso que me preocupa, é isso que a Câmara tem que estar muito consciente agora no momento, que assim, uma coisa... Porque, Pedro, eu ouvindo o áudio lá, eu me pergunto assim, primeiro que é um pouco exagerado a quantidade, o volume de dinheiro que se fala naquele áudio, né? No mar não dá para peixe, para ficar alguém ficar distribuindo assim, né? Esse montante. Segunda questão que eu questiono é, bom, se houve alguém que recebeu, houve alguém que deu. Quem é essa pessoa que deu? Ligada a quem é essa pessoa que deu? Né? Como que se iniciou esse processo? A troco de quê? E é isso que eu acho que a Câmara tem que investigar. A Câmara não pode se ater a investigar só o que está no diálogo ali de uma pessoa ou outra, porque aí a gente vai estar fazendo apenas um serviço para outras pessoas. E a Câmara não é massa de manobra. A Câmara tem que ter a responsabilidade de checar as informações e de investigar. Então, primeira coisa, se houve... a pessoa que está envolvida, que no caso é o vice-prefeito, tem erro. Mas se houve, quem é o outro lado? Quem é esse outro lado? A corrupção ativa e passiva. Não existe um lado. Você sabe que eu sempre brinco, eu falo sério. A gente que é do PT sofre aquela peste de ficar questionando, por exemplo, o Zé Dirceu. Todo mundo fala assim, o Zé Dirceu foi preso pelo mensalão porque ele comprou deputado. Agora, qual deputado? Porque até hoje não apareceu, ou comprado. Só o Zé Dirceu está preso lá porque diz que corrompeu alguém. Mas quem foi o corrompido? Então, assim, na corrupção não existe um lado, existe dois. Então, a outra coisa é a seguinte, um vice-prefeito eleito numa chapa com o prefeito, ele só tem condições de fazer aquele tipo de diálogo se ele tiver algo para oferecer para alguém. Fica uma pergunta. Olha, é estranho. As peças não se encaixam, Pedro. Fica uma pergunta, ele era secretário na época? Isso que eu quero saber. Verdade. Então, olha, tem uma terceira pergunta. Se ele era secretário, isso eu tenho vontade de... Se a gente tiver certeza que isso é verdadeiro, 3 coisas eu quero saber do Zeytuni depois. Onde foi aquela conversa? Porque se também a prefeitura está adotando prática criminalesca de ficar grampeando pessoas, é um caminho sem volta. É um caminho horrível para a cidade. Horrível. É um caminho horrível. Nós temos um problema para se preocupar. Eu disse ontem nos bastidores, o Guti passou 1 ano botando a culpa no PT. Agora vai passar 1 ano brigando com o Zeytuni. E o tempo vai passando. E os buracos vão aumentando, e o lixo vai aumentando, e as coisas vão acontecendo. Vereadora, mas me chamou a atenção ontem, até me deu um pouco de preocupação, que eu senti alguns vereadores assim, não querendo a presença do Zeytuni na comissão. Foi perceptível isso. O que está acontecendo ali? Constrangedor. Agora ficou meio... Então, eu não sei. Ontem, eu até cheguei a perguntar na Câmara ontem lá, eu achei que começou muitos diálogos ontem, uma tentativa de uma operação abafa. E isso eu disse quando eu falei lá no meu partido que eu queria fazer parte da comissão, que era justamente o que eu quero denunciar se acontecer. Porque a Câmara não pode ser objeto de jogo político e de brincadeira. Se aquilo foi sério, a gente tem que ir sério até o fim. A gente tem que saber o que aconteceu, a veracidade dos fatos e depois ver os lados, porque ali tem 3 diálogos, 3 pessoas, a gente tem que ver os 3 lados das coisas. Não é só ver o lado que interessa ao governo, precisa ver o lado que interessa para a cidade. Vereadora Genilda, a senhora precisa vir mais vezes aqui, que a nossa audiência está bombando. Obrigado aí, pessoal. Agora, vereadora, ontem eu recebi informações, vereadores recebendo telefonemas aí anônimos, de que virão mais áudios e mais vídeos. Eu não sei se a intenção era assustar os Zeytuni, os vereadores. Eu acho que eu devo ter assustado mais os vereadores. Que estado é esse que nós estamos vivendo, vereador? Então, é isso que eu estou dizendo, Pedro. A gente caminha por um momento muito perigoso. Está me lembrando muito Guarulhos de 2000, 1999. Está me lembrando muito isso. Isso é muito perigoso. Porque assim, a política tem que ser resolvida pela política. Não é pela chantagem, não é pela fiscalização, não é pela pressão, não é pelo medo. E pela Gestapo. Não é pela Gestapo. A política tem que ser exercida, o poder que emana do povo é o poder da política, não é o poder da polícia. Então, quem foi eleito, vereador, prefeito,
tem que ter consciência disso, de que está lá para governar para o povo, não está lá para ficar brincando de polícia e ladrão ou de chefe de alguma coisa, não. Acho que assim, o caminho é um momento muito perigoso da nossa cidade, a população tem que ficar atenta e cobrar dos nossos governantes um pouco mais de responsabilidade. Bom, o PT tem 7 vereadores. A bancada tem uma tendência a votar pela cassação do vice-prefeito ou não? A bancada nem sequer discutiu isso ainda, Pedro, porque a bancada está com muita cautela no sentido de investigar e não servir como massa de manobra. Essa é a posição do PT. A gente vai querer investigar tudo, como eu disse para você. Nós temos um monte de perguntas na nossa cabeça que a gente quer que responda, quer que essa CEI responda, porque senão não tem sentido. Nós estamos com um monte de dúvida, quem é, porque, se não é quem gravou, quem não gravou, quem está do outro lado do diálogo. A gente quer saber toda a informação para tirar limpo e dizer, ó, o governo, a chapa Guti e Zeytuni. Porque também esse papo de ficar Zeytuni é uma coisa e Guti é outra, ó, eu vou ter que cobrar então quando vocês diziam para nós que o Temer era culpa nossa. Porque eu cansei de ouvir durante a política toda assim, o Temer, quem escolheu foi vocês. Então eu vou dizer, o Zeytuni quem escolheu foi o Guti. Vereador, na Câmara, se acontecer a cassação, é política. E extorsão, nós sabemos que é crime. Um dos problemas aí que está se falando muito é a questão da extorsão. Corre-se o risco, então, dele ser cassado na Câmara e depois pode ser liberado na Justiça Comum. E aí, vai ficar um imbróglio aqui na cidade. Por isso que a Câmara tem que tomar muito cuidado. Porque não é simples assim, não é... Ó, nós vimos no Brasil agora... Eu não quero participar daquilo que eu discordo, sabe, Rodrigo? Porque, assim, ó, recentemente, a gente viveu isso no Brasil. A Dilma foi cassada politicamente sem ter cometido nenhum erro. Nenhum problema criminal que justificasse a sua saída de lá. Então, eu não quero repetir em Guarulhos o que a gente já disse isso no Brasil. Não se pode brincar com aquilo que é eleito pelo povo. Se tem problemas, vai ser provado durante a investigação. E se tiver, ótimo. Agora, põe um áudio, na semana que vem solta um vídeo. Estão dizendo lá que agora vai vir vídeo, vai vir não sei o quê. É um monte de conversa. Tá, estão brincando com a gente, né? Então, se tem algo para oferecer, que ofereça logo para a Câmara. Porque senão não ficar um ano... A Câmara vai ficar paralisada discutindo um problema do governo. Eu só quero ver como é que vai surgir esse áudio e esse vídeo. Eu também. Quero ver. Vai aparecer. Quero ver qual é o office boy que vai entregar. Chama atenção, a postura do vereador Marcelo Seminal não está sendo desconfortável para o PT, não? Por exemplo, essa proximidade com o governo Guti, ter almoçado com o governo recentemente, isso aí não é... Olha, Rodrigo, assim, ó, eu vou te falar primeiro que, do ponto de vista das relações pessoais, todos nós temos direito de ter amizades, relações pessoais, dentro e fora do partido. Ela não é exclusivamente partidária. Eu tenho amigos fora do PT e em todos os outros partidos. Então, isso não me incomoda, a relação de amizade, conversa, não é esse o problema. O que qualquer vereador não pode é submeter o partido a problemas em decorrência dessa relação. Então, isso a gente vem discutindo bastante, e se isso acontecer, a gente vai tomar providência, mas não vem acontecendo por enquanto. Isso não tem interferido nem na decisão partidária, nem na posição do partido. As decisões que a gente de bancada, o Marcelo tem fechado com a gente, tem acompanhado o voto com a gente. Então, enquanto isso estiver acontecendo, não é por que eu me preocupar. A relação dele, aí é um direito dele, eu não posso... A senhora já foi convidada para almoçar com o prefeito da Casa Branca? Não fui, se for, vou rejeitar. Rejeito? Rejeito. Dizem que é profissional a comida lá. Rejeito porque eu sou oposição, para mim, assim, na política, e é o que está faltando hoje para o povo, posições mais claras, mais nítidas. Não porque eu tenho nada contra o Guti pessoalmente. Não tenho nada contra o Guti enquanto ser humano ou como pessoa, mas eu sou da oposição. Então hoje as pessoas precisam ter isso claro, elas precisam enxergar o que é uma oposição, o que é uma situação. Esse negócio de oposição meio oposição, situação meio situação, é o que a política vai virando essa coisa disforme e o povo não consegue se identificar. Olha, vereadora Janilda, eu enxergo um pouco a disputa da futura presidência da Câmara como pano de fundo. A senhora vê isso também, não? Olha, eu acho que assim, se o prognóstico que você mesmo disse agora no início se concretiza no sentido de que nós podemos ter uma cassação de um vice, óbvio que a eleição da presidência toma outra proporção. Muito mais importante. Muito mais importante. Mas eu vou repetir, a Câmara e os vereadores não podem pensar apenas na ocupação do espaço do poder. Ele tem que pensar no exercício desse poder. O exercício hoje está em jogo e todo mundo está de olho. E eu vou dizer com franqueza, eu estou na comissão e não vou me omitir de denunciar se eu perceber esse tipo de jogada na comissão.
Eu quero só fazer uma crítica agora à Câmara, Pedro. Ontem, curiosamente, é uma das reuniões mais importantes dos últimos anos ali do Legislativo, e depois de 10 minutos que tinha começado a reunião que previa a cassação do vice, descobriu-se que não estava sendo registrado oficialmente. Tiveram que parar, não é verdade, vereador? Tiveram que parar a reunião e chamar os taquígrafos, um absurdo, né? Uma crítica, vereadora, por favor. Essa CPI é tão importante, deveria ser transmitida ao vivo, né? Sim, a gente discutiu isso ontem na comissão também, ficou que nas próximas será feito inclusive lá no plenário. Plenário com a TV Câmara. Com a TV Câmara. Para que serve a TV Câmara? O povo tem direito de saber o que verdade. Esperamos que essa não se repita, porque foi grave. Vereadora, eu tenho uma pergunta para a senhora do Ricardo Nascimento. Ela quer que a senhora avalie os 2 governos do prefeito Almeida, o primeiro mandato e o segundo mandato. Sua opinião. Minha opinião é o seguinte, o primeiro governo do Almeida foi um governo mais, como eu posso dizer, muito mais bem estruturado, porque a gente vivia um momento econômico muito melhor também, a gente estava se iniciando um processo de implementação do plano de governo do governo do Almeida. Então acho que todas as nossas grandes obras do governo do Almeida foi feito muito nos 4 primeiros anos. Os CELS, as UBSs. Então houve um grande avanço na cidade nos 4 primeiros anos. Nos 4 últimos anos, houve um impacto muito forte da questão tanto da crise política, que a gente estava no meio da cassação do governo da Dilma, como também da crise econômica que até hoje persiste. Então isso, acho que, eu digo que o Almeida pode-se dizer, a gente sabe que teve críticas no final do governo dele, de que houve muita obra que não foi terminada, mas ninguém pode dizer que o Almeida não foi um prefeito que investiu na cidade, que fez alguma coisa pela cidade. Porque, na minha opinião, foi o prefeito que mais construiu e que mais fez na cidade. Não conseguiu terminar, porque foi impactado pelas obras. Mais que o Eloy? Mais que o Eloy. Em termos de fazer obra, não estou falando em termos de bom governo ou mau governo, não estou avaliando nesse método, até porque para mim não me peço para me avaliar nenhum dos 2 governos do PT. Eu ia pedir. Mas não, nessa briga de bicuda eu não entro não. Agora, mas que construiu mais, eu digo assim, construiu físicos. 10 CELS, UPA, UBS, então o termo de bom sucesso, e eu acho que o povo também tem que entender o seguinte, nós podemos não ter terminado as obras, e aí no final da gestão do Almeida ficou essa lacuna e essa cobrança da população como um governo mal avaliado por essas questões. Mas a obra está aí, né? Uma hora ela vai terminar. Se não tivesse começado, talvez não existisse no futuro. Então é bom que a gente também saiba disso. Ô, vereador, esperava-se uma oposição mais contundente do PT ao governo Guti. Não está muito brando, não? O PT não está muito light, não? Você acha, da minha visão, sim. Posso estar errado. Eu tenho a opinião que a oposição em Guarulhos pode ir para casa comer pipoca. Então, é só dar conta. É que assim, não é que eu não acho que o PT está fazendo uma oposição light. É que assim, nós passamos 16 anos no governo. Seria muita arrogância da nossa parte, já no primeiro 6 meses de governo Guti, a gente sair dizendo que estava certo e estava errado. É uma opinião que a gente sempre discutiu isso no partido. A democracia pede mudança, houve uma mudança, o PT tinha que acatar o que a população decidiu, que é colocar o PT na oposição e o Guti na situação, poder fazer uma oposição propositiva e acompanhar os desenlaces do governo. O PT é a única oposição dessa cidade que tem feito denúncias contundentes, tomado medidas contundentes contra o prefeito Guti, é o PT. Então eu não acho que é uma oposição branda, é uma oposição permanente, consistente o tempo todo. Agora, é o que o Pedro falou, o problema é que a gente não consegue pegar um fato para fazer oposição. Alguém sempre fura a fila. Não, é porque o Guti consegue fazer tanta coisa errada ao mesmo tempo que mal você consegue se concentrar no problema que você descobriu no governo dele, já tem mais 10 acontecendo. Agora, essa postura do Zeytuni ontem de convidar o pessoal para ouvir o áudio, eu fui convidado, eu não quis ir ouvir. A senhora não acha errado também? Eu acho, mas aí como diz o outro, né? Aí é problema dele, né? Eu também não faria isso, mas aí o áudio é dele, envolve a pessoa dele, se ele achou que dava para compartilhar, aí eu acho que eu respeito. Uma pergunta política, vereadora Genilda. Minhas fontes no PT dizem que a senhora e o deputado Alencar estariam estremecidos? Nunca. Não? Não, Alencar é meu deputado, meu parceiro, a gente faz parte do mesmo grupo e quem falou isso, talvez quem falou isso esteja desejando que isso aconteça, mas não acontecerá não, é o meu deputado, tenho muito orgulho de ter ele como meu deputado. A senhora enxerga o ex-prefeito Pietá como possível candidato a federal?
eu enxergo ele como uma pessoa que tem potencial para ser um bom deputado federal. Se ele será ou não, Pedro, aí eu já não sei. Para mim, eu posso falar o que a gente conversa. Né? Faz um bom tempinho que eu não converso com o Eloy Petar, mas nas últimas conversas que nós tivemos, ele me afirmou que não seria candidato. Então, enquanto ele não... eu fico sempre... porque como presidente do partido, eu não posso ficar no meio das conversas do que as pessoas dizem. Eu fico naquilo que ele me disse. Ele disse que não era candidato. Se ele for candidato, ele vai chegar e vai dizer que será candidato. Então, até lá, eu não discuto isso. Eu digo que ele tem direito, tem potencial para isso. É um direito dele, é legítimo. Rodrigo? Vereadora, voltando à questão da comissão de inquérito, eu percebi ontem que há um movimento de abafo, há um movimento para que se passe os 90 dias e se, digamos, encerre sem ser efetivamente, não temos prova, vamos encerrar. Dois movimentos. Pode um quer caçar, o outro quer abafar. Mas eu acho que o do abafa está bem mais forte nesse momento, tem pessoas mais gabaritadas. Eu não sei se abafa, Rodrigo, mas eu também saí de lá com a sensação ontem de que assim... se instituiu, colocou o problema na mesa, deu-se 90 dias de prazo para ver se ocorre algum acordo entre o denunciado e o denunciante. É a sensação que eu saí de lá ontem. Não acordo. Não. É o que eu entendi. É o que eu senti ontem. Vamos tentar um acordo aí, porque olha, ontem na Câmara, o que eu vi de intermediário... Então os bombeiros vão ter muito trabalho. O que eu vi de bombeiro hoje tentando intermediar... não, renuncia, fala pro você tu não renunciar, não sei o quê. Então tem muito bombeiro na área aí, tentando acelerar o processo. Sugeriram renúncia? Eu ouvi lá de vereadores aos montes Acho lá. difícil. Não na comissão, dos difícil. bastidores, eu ouvi aos montes, vereadores dizendo lá, você não tinha que renunciar, quer acabar com o problema, não sei o que lá. Então o problema é ser vice-prefeito. Exatamente. Então. Bom, vereadora, o prefeito Guti enviou um projeto ontem para a Câmara, desmembrando o Secretaria de Educação, de Cultura e Esportes. Sua opinião? Minha opinião é que é o seguinte, nós falamos isso no primeiro dia, né, Guti? Se o Guti tivesse ouvido a Câmara no primeiro dia e tivesse sido menos... Porque quando o Guti assumiu, ele assumiu com uma arrogância, como se ele soubesse tudo o que acontecesse na cidade e a verdade dele fosse absoluta. Estava na cara, mas assim, qualquer um, com o mínimo de experiência, podia imaginar que aquela fusão de toda aquela secretaria não daria certo. Acho que depois de 1 ano e meio... né, tá lá paralisada, não dá certo, agora volta para lá. Eu não vi o projeto ainda, porque entrou ontem na Câmara, não tive tempo de analisá-lo com pormenores. Porém, eu acho que tem que ser desmembrado. A Secretaria de Educação ficará isolada e Esportes, Cultura e Lazer de outro lado. Eu ainda acho que deveria ser Educação, Esporte e Cultura. A forma como estava antes, eu acho. E o vereador Paulo Roberto Cotado, como é que a senhora avalia? É um bom secretário, é um bom vereador, acho que seria um bom secretário. Tá ok. Alguma pergunta? Não, Para finalizar? para finalizar não, vamos tocar. Então tá bom. Vereadora, se tiver algo a finalizar, fique à vontade. Não, eu que agradeço aí pela oportunidade, estamos aí à disposição. Vamos aguardar os próximos capítulos da novela, os próximos grampos. Qual é o próximo capítulo? Quando será? Não sei, também estou aguardando. Eu disse ontem, abrimos ontem, agora vamos aguardar os próximos capítulos. Não agendaram outra reunião? Não, agora foi encaminhado o áudio para... Não para isso, para a presidência da Câmara. Agora, a presidência ela deve ter que abrir licitação para contratar uma empresa. Ou seja, esses 90 dias já... E aí ficou um convite para os leitores se ele quiser ir até a comissão. Não uma convocação. Eu vou discordar de licitação, não precisa gastar dinheiro não, manda para a Polícia Científica. Ué. Será que dá para fazer essa parceria? Nós temos universidades públicas também. Bom, seria interessante. Mas agora isso foi remetido para a presidente da Câmara ontem para que ela possa tomar decisão nesse sentido. Tá certo. Obrigado, vereadora Genilda. Até uma próxima oportunidade. 7 horas e 38 minutos. 2 minutos voltaremos.